Paz do Senhor, irmãos, passando mais uma tarde com a poderosa palavra de Deus, a palavra que salva, a palavra que cura, que liberta, que transforma as nossas vidas, né? Eu estive alguns dias ausentes, não estava fazendo mais os vídeos devido a uma mudança, estava de mudança. E estou retornando hoje, né, com uma palavra aos nossos corações. Antes de mais nada, né, gostaria de pedir para você estar dando o seu like, você que puder estar, né, dando o seu like, compartilhando, né, esse vídeo. O intuito desses vídeos é apregoar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: pregai a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo, né? Nós somos comissionados, nós somos embaixadores de Cristo nessa terra para pregoar o evangelho da salvação. Então, você que puder estar se inscrevendo nesse canal, compartilhando em nome de Jesus, tá bom? A palavra de Cantares Salomão 2:1 diz assim: eu sou a rosa de Saron, aleluia, um lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, aleluia. Tal é a minha amiga entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assentar, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Aleluia. Há um convite, aleluia, do Senhor nessa tarde, aleluia, para que nós venhamos nos assentar à sombra do Onipotente, aleluia. A palavra do Senhor está dizendo aqui: desejo muito a sua sombra, aleluia, e debaixo dela me assentar. Será que nós temos dado prioridade, aleluia, para nos assentar à sombra do Altíssimo, aleluia, aleluia, para ouvir as suas palavras, aleluia. A palavra de Deus em Salmos 91 diz que aquele que habita, aquele que está na presença do Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Altíssimo, descansará, aleluia. E o Senhor nos espera, aleluia, nesse lugar onde nós vamos, aleluia, desfrutar, aleluia, como está falando aqui, aleluia, e o seu fruto é doce, aleluia, ao meu paladar. O Senhor tem palavras para as nossas vidas, aleluia, que é doce ao nosso paladar. A palavra que nos consola, a palavra que muitas vezes nos exorta, que nos edifica, né, que nos constrange a ser pessoas melhores, é a palavra de Deus. Jeremias, certa feita, ele falou assim: então eu comi do rolo, aleluia, da palavra de Deus, e eis que ela era doce como mel. Assim é a palavra do Senhor, aleluia, ela é doce como mel, e nós temos que almejar, que desejar, aleluia, aleluia, comer dessa palavra, ruminar essa palavra, aleluia. Então, o convite do Senhor nessa tarde é esse, né? Aleluia. Desejo muito a sombra, a sua sombra. Aleluia. Estamos na presença do Senhor, no lugar secreto, né? Muitas vezes no dia a dia nós temos, né, muitos afazeres, nós temos muitas coisas que querem nos distrair. São muitas as distrações, né, desse tempo presente que quer nos tirar do foco da presença do Senhor, para que a gente não venha, aleluia, ouvir
aleluia, a sua voz, aleluia. Tem um louvor muito lindo da Sara Farias, a qual o Senhor tem falado muito ao meu coração, né? E ela fala assim na letra da música: se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento, tua voz é provisão, tua voz é tudo, a letra da música diz. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, aleluia, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. O Salmo diz: a voz do Senhor troveja sobre as águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor, aleluia, ela quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, somente ao som da sua voz. Qual é a voz que nós temos parado para ouvir? Aleluia, todos os dias. Será que é a voz da nossa alma, a voz da nossa ansiedade, dos nossos medos, da nossa inquietude? Aleluia, a voz do inimigo, que muitas vezes ele sopra, né? Mas nessa tarde o Senhor está nos convidando mais uma vez, aleluia, a ouvir a voz do Todo-Poderoso, aleluia, a voz daquele que tudo pode, a voz daquele que tudo pode, daquele que tudo é, daquele que tudo faz, aleluia, aquele que trabalha por nós incansavelmente, aleluia, aquele que nos espera ansiosamente à sombra, aleluia. A sua sombra, Ele espera por nós, a sombra do Onipotente descansará, aleluia. Nos momentos mais difíceis de aflição, de angústia, aleluia, nós temos um esconderijo, um lugar onde nós podemos nos abrigar, a sombra do Onipotente. Nós descansaremos, nós colocaremos todos os nossos medos, todas as nossas ansiedades, aleluia, porque a palavra diz, aleluia, e quando eu temer, aleluia, eu confiarei. E quando eu temer, aleluia, eu vou meditar na palavra do Senhor, eu vou ouvir a sua voz e eu confiarei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é socorro bem presente na hora da nossa angústia. O Senhor é aquele que tem cuidado de nós. O Senhor é aquele que é maravilhoso. Aleluia, o cuidado do Senhor é tão grande, tão tremendo, que nós não temos nem noção de quanto o Senhor, aleluia, tem nos livrado. Muitas vezes a gente sabe dos livramentos que nós conhecemos, daquilo que nós vivenciamos e falamos: não, o Senhor fez isso, não, o Senhor fez aquilo por mim. Mas muitas vezes o Senhor tem feito coisas muito maiores e grandes que nós nem imaginamos. Nós dormimos e levantamos porque o Senhor, aleluia, aleluia, nos guardou, nos livrou até quando nós dormimos. Quantos dormem e não acordam mais? Aleluia, mas nós deitamos e dormimos e levantamos porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sido fiel em extremo. Fiel em extremo. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Aleluia. Essa tem sido, aleluia, a mensagem que o Senhor tem falado em meu coração para esse tempo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui agora no 11, está falando mais adiante. Aleluia, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aleluia, aparecem as flores, aleluia, as flores na terra. O tempo de cantar chegou e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Quero dizer nessa tarde, aleluia, que o Senhor é o Deus das estações, como diz em Daniel. Aleluia, aleluia. Eu quero dizer que
há estações que nós passamos, assim como o verão simboliza a alegria, a primavera, as flores, as coisas boas que estão florindo na nossa vida. O inverno, o dia mal, uma enfermidade, as lutas, as guerras, as dificuldades, né? Assim é na nossa vida. Na nossa vida nós temos e passamos por estações. Aleluia, mas aqui a palavra do Senhor está dizendo, porque eis que passou o inverno. Quero dizer e profetizo no nome de Jesus que essa estação, talvez não muito boa, que você esteja passando, aleluia, ela já está indo embora em nome de Jesus. Porque eis que o inverno, aleluia, passou, aleluia. A chuva também, que simboliza algumas coisas que não são boas, está passando na sua vida em nome de Jesus. A chuva cessou e se foi. Agora está vindo uma nova estação sobre a sua vida. Creia e tome posse nesta tarde. Aparecem as flores na terra, aleluia. E está chegando a primavera. Em mês de setembro se inicia a primavera, dia 21 de setembro. E eu profetizo que assim como a primavera vai chegar agora no mês de setembro, o Senhor também tem uma nova estação para a sua vida, aleluia. Aparecem as flores na terra, aleluia. E o tempo de cantar, ele chega. Eu profetizo em nome de Jesus que o tempo de cantar, ele está chegando na sua vida. Talvez você tenha passado momentos de aflição, de angústia, de tristeza, de incertezas, né? De espera, de desânimo, de tantas coisas que tem vindo, né? De ansiedade, de portas fechadas, né? Mas eu quero te dizer em nome de Jesus que o tempo de cantar, aleluia, ele chegou. Ele está chegando sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Aleluia. E ouve-se em nossa terra, aleluia. Há um tempo já como a palavra de Deus diz em Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas, aleluia. Isso também se diz de estações, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de ganhar, há tempo de perder, há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se, de abraçar, há tempo de paz, há tempo de guerra. Fala em Eclesiastes 3, aleluia. Mas também chega o tempo, aleluia, da vitória. Chega o tempo de você cantar o hino da vitória. Chega o tempo, aleluia, de você cantar, aleluia. Talvez você tenha passado por um luto, talvez você tenha passado, aleluia, por uma porta de emprego fechada, por momentos de enfermidade, por momentos difíceis, qual nós todos passamos. Na palavra do Senhor, Ele não nos engana quando Ele diz, no mundo tereis aflições, aleluia, mas tenha de bom ânimo, tudo passa, nenhuma tempestade ela dura para sempre, aleluia. Então eu profetizo uma nova estação, aleluia, na tua vida, aleluia, que o tempo de cantar, ele chegou. Eu profetizo que ele chegou, que ele não vai chegar, mas ele já chegou, aleluia, porque nós temos que tomar posse da palavra, aleluia, no nosso tempo presente, aleluia, ainda mesmo quando não aconteceu, porque a palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Às vezes nós não estamos vendo ainda, aleluia, aleluia, mas nós cremos, aleluia. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que nós cremos, que nós esperamos. Então tome posse dessa palavra nesta tarde, aleluia.
aleluia, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, aleluia, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem sido Deus provedor, o Senhor tem sido Deus amoroso, bondoso, misericordioso, porque a sua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, elas se renovam a cada manhã. Então, deixa essa palavra ao Senhor. Ele diz, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, ele é o nosso amado, o amado da nossa alma. Esse livro de cantares, ele simboliza o noivo, o nosso noivo amado, o nosso Jesus querido, aleluia, e nós somos a sua noiva, aleluia, a qual o aguardamos ansiosamente, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E como nós aguardamos alguém e que nós tanto amamos e desejamos, e como falei agora no início dessa palavra, nós não temos tempo para ele, nós não o buscamos, aleluia, nós não nos assentamos à sua sombra para ouvir as suas palavras e comer do fruto doce da sua palavra. Aleluia, contraditório. Nós queremos viver uma eternidade com o amado da nossa alma. Aleluia, e nós não temos um momento sequer com ele aqui na terra, mas desejamos viver com ele uma eternidade, mas aqui na terra nós não gastamos tempo, nós não renunciamos, nós não, aleluia, tiramos, aleluia, nem 1% do nosso dia de 24 horas para o Senhor. Então, ao convite do Senhor, aleluia, nessa tarde, para que muitas vezes nós venhamos deixar uma louça na pia por algum momento, nós venhamos, nos prostrar e adorar aquele que é digno, porque por mais que nós façamos alguma coisa para o Senhor, ainda nós não faríamos nada. Nós não fazemos nada, porque tudo que Ele nos dá, não tem como nós, retribuirmos. Tudo ainda é muito, 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 muito pouco diante da bondade, da misericórdia, do seu perdão, da sua salvação, de tudo que Ele tem feito por nós, guardado a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, tem nos dado saúde e força para trabalhar. O Senhor tem sido fiel em extremo. E será que nós não podemos também ser fiéis a esse Deus? Será que nós não podemos melhorar um pouquinho a cada dia? Nos doar um pouquinho a cada dia, buscar Ele um pouquinho a mais a cada dia, Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o convite do Abba, esse é o convite do nosso Abba nesta tarde, aleluia, para que nós venhamos buscá-los. A palavra do Senhor diz que nós temos que buscarmos a Ele enquanto é tempo, porque haverá dias, aleluia, que talvez eu e você venhamos desejar buscá-lo e não encontraremos. Aleluia. Hoje as portas das igrejas estão abertas, nós temos livre acesso ao trono da graça porque o seu véu foi rasgado de alto a baixo para que nós tivéssemos o livre acesso ao trono do Pai. As igrejas, nós temos liberdade no Brasil de cultuar a Deus, mas chegarão dias trabalhosos, diz a palavra de Deus, e quem sabe, que Deus nos ajude, que nós não venhamos passar, que a igreja do Senhor já tenha sido arrebatada e que nós tenhamos subido com Ele, que nós não venhamos passar por esse momento onde, aleluia, as igrejas sejam fechadas e nós não tenhamos esse acesso,
aleluia, está na casa do Pai ouvindo a sua palavra. Aleluia. Nós temos o privilégio onde em muitos países as pessoas servem a Deus escondidos, porque eles são mortos se forem descobertos. Há muitos países que as pessoas vivem assim. Nós temos o privilégio de servirmos a Deus, aleluia, de andarmos com a Bíblia debaixo do braço, de não negarmos a nossa fé, aleluia, diante dos homens e das autoridades, aleluia. E o que nós temos feito com isso? Que Deus esteja nos abençoando nessa tarde, nos fortalecendo, nos renovando, nos dando graça para buscá-lo todos os dias da nossa vida, como diz o Salmo, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Não temos como pagar. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Aleluia. O Salmo 116 diz: invocarei o nome do Senhor. Aleluia, que é digno de todo louvor e toda honra. Aleluia. Buscarei Ele na sua casa, o adorarei e glorificarei o seu nome. Essa é a vontade do Senhor, e que Deus esteja abençoando a todos com essa palavra, que o Senhor esteja ainda diante de você nessa nova estação que se inicia hoje. Se você crê, tome posse e fale aqui nos comentários desse vídeo: amém, eu creio, né? Fale com a sua boca, profetize: eu creio, Senhor, numa nova estação, independente do que eu tenho passado, independente do que eu tenho vivido. O Senhor muda os tempos e muda as estações. Ele diz em Daniel: eu sou o Deus que muda o tempo e as estações. Aleluia. Ele tem uma nova estação na nossa vida. Aleluia. Tome posse em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, os seus filhos, seus celeiros. Onde você colocar a sua mão, você venha prosperar. Onde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor venha te dar em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra com todo carinho, com todo amor que o Senhor tem colocado no meu coração, porque os dias são maus e nós precisamos estar, aleluia, firmados, alicerçados na palavra do Senhor, firmes, constantes, sempre abundantes, aleluia, na presença do Senhor. E é o que eu desejo para a sua vida, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta tarde, Senhor, apresento os teus filhos, as tuas filhas que estão diante de ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Esperando, Senhor, pelo novo, Senhor. Esperando que algo novo da parte do Senhor venha sobre a sua vida, Pai. E nessa tarde o Senhor nos fala, Senhor, de uma nova estação. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que cada um dos meus irmãos possam viver, Senhor, uma nova estação. Que o tempo de cantar, Senhor, aleluia, esteja chegando na vida daquele que crê nesta tarde, Pai. Independente da situação, do problema, Senhor, Senhor, do luto, da dor, da doença, da enfermidade, do desemprego, aleluia, Senhor, de algum problema familiar que essa pessoa esteja passando, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, muda a estação dessa pessoa para a glória do Teu nome. Que o tempo de cantar, Senhor, aleluia, Senhor, seja substituído, Senhor, em nome de Jesus, Pai, por toda dor, por toda tristeza, por toda amargura, por toda ansiedade. Põe por terra todo o levante de Satanás, que muitas vezes ele se levanta, Senhor, aleluia, Senhor. Deus, em nome de Jesus, para entristecer, para roubar a nossa fé, a nossa esperança, Pai. Deus, Tu és o Deus das estações.
aleluia, assim como o Senhor nos deu a primavera, o verão, o outono e o inverno, assim na nossa vida espiritual, na nossa vida, aleluia, Senhor. É assim também, Senhor, assim como existe, aleluia, os dias bons, existem os dias maus, assim como a tua palavra diz que existe o dia mau, ele vem, ele chega, também existe os dias de alegria, de regozijo, aleluia, Senhor, transforma, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a vida dessa pessoa, Senhor, que está me ouvindo nesta tarde, Pai, muda essa estação, muda, Pai, em nome de Jesus, pelo poder que há na Tua palavra, Senhor, que haja um renovo, assim como as flores nascem na primavera, Pai, que haja, Senhor, um renovo sobre a vida dos Teus filhos, Pai, uma restauração, haja uma cura. Ah, Senhor, faz algo novo brotar, alabaçore canta lamanaia, porque a tua palavra diz que o Senhor, aleluia, Senhor, é o Deus que faz o impossível na vida daquele que crê, Senhor. Senhor, tem sido tão bom e maravilhoso, Senhor, tão fiel, tão justo, Pai. Deus, trabalha na vida dos teus filhos, trabalha na vida das tuas filhas, vai de encontro à necessidade nesta tarde, vai ao encontro, Senhor, aquilo que eles desejam, aquilo que eles estão orando, aquilo que eles estão esperando, Pai. Desce com resposta dos altos céus nesta tarde, Pai. Desce, Senhor, aleluia, com cura, desce com novidades de vida, desce com restauração, desce, Senhor, aleluia, com portas de emprego. Senhor, abre porta onde não tem porta. Deus, em nome de Jesus, faz uma grande obra no meio do teu povo, da tua igreja, dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a sua casa, sua família, Pai. Pai, que haja paz nos lares, que haja comunhão, que haja amor. Deus, visita nossas casas, visita os lares nessa tarde, Pai. Faz algo novo, Senhor, faz algo novo, Senhor, porque a tua palavra diz que as coisas velhas se passaram e que o Senhor tem coisa nova. O Senhor tem coisa nova para as nossas vidas. Aleluia, Deus. Muda a estação daquele que crê, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro, Pai, e profetizo um novo tempo, Pai, sobre a vida, Senhor, de cada um que crê, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, eu declaro vitória, vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu termino por aqui esse vídeo. Que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.